Olá, eu sou Gabriela Zubelli, arquiteta, especialista em acessibilidade. Hoje vamos ter mais uma live falando sobre os Jogos Olímpicos, sobre os programas de sensibilização, que é o tema de hoje. E o convidado é o Augusto, que foi quem teve a ideia de fazer esse, essa sequência de lives para compartilhar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os programas de sensibilização que ocorreram na época dos jogos e falando um pouquinho, né, sobre as dificuldades, sobre as facilidades, sobre como a gente entendeu que isso pode influenciar a vida de muita pessoa e, e auxiliar aí, né, nesse trabalho de sensibilização da pessoa com deficiência. Queria agradecer a todo mundo aqui que está chegando para a gente começar essa live de hoje. O Augusto já entrou, vamos chamar ele aqui. Olá, Oi, oi, tudo bom? tudo bem? Oi, joia, graças a Deus. Então Como é que tá? vamos nós. Como é Tá que é a tudo bem. iluminação aqui, ó, Gabriel? Tá bem, tá bem. Tá boa? Uhum. Você tá me ouvindo bem? Beleza. Tô ouvindo bem. Tá carregando Então, aqui ainda. então vamos nós. Eu já fiz uma introdução. Uhum. Só esqueci de falar quem era o Augusto na época dos jogos, quem era a Gabriela na época dos jogos. Então eu e o Augusto a gente trabalhava com o mesmo objetivo, né? Que era trabalhar para acessibilidade nos jogos, cada um numa empresa diferente, mas atuando de formas complementares. E eu separei, Augusto, alguns itens para a gente poder falar. Uhum. Pensei da gente falar primeiro sobre os programas do Amigo Paralímpico, depois os programas de sensibilização dentro do dentro da empresa, né, na época que ainda estavam os projetos, e depois a gente ia um pouquinho para a parte das obras. Pode ser? Uhum. Tá bom. Do Amigo Paralímpico, você se refere àquele projeto lá de, de usar a cadeira, de emprestar a cadeira? É Não, isso? aquele programa mesmo que cada um se voluntariava, deixa eu mudar a luz aqui que tá. Que cada um se voluntariava para criar uma rede Hum. e era uma rede de alimentação de informações voltadas para acessibilidade, inclusão, que a Ah, que gente recebia fizeram. por e-mail, que era uma coisa Sim. voluntária. É Isso só foi porque eu logo no acho que começo, assim, né? que isso foi bem um começo, mas foi uma forma de identificar já um início de um programa de sensibilização, né? Que aí É, hoje eu consigo olhar para trás e dar uma costurada é. nesse percurso Só, todo é. aí. Só contextualizando também, o objetivo nosso e o desafio maior também era multiplicar pessoas e multiplicar olhares, né? De forma Isso, que pudesse sempre estar lembrando, né, não só nos projetos, mas visitas em loco, reuniões, né, enfim, eram nossos braços, né, ou fiscais, de forma que pudesse nos reportar, ó, sentir falta disso ou daquilo, de forma que a gente pudesse abranger um maior número de locais, né? Porque imagina só cinco pessoas ou duas no começo da minha equipe e você seria impossível a gente conseguir fazer que acabou fazendo, né? isso eu acho que é um ótimo ponto você ter colocado, porque eu acho que era a primeira agonia, assim, né? Meu Deus, eu vou dar conta de Como que a gente tudo. vai fazer? Como é que vai fazer? E eu acho que isso é interessante, porque, assim, apesar da gente ter sido contratada para atuar nessa área, quando Uhum. você enxerga a grandiosidade que foi esse projeto, você fala, nossa, a gente precisa disseminar essa informação, precisa saber que cada um, né, entenda o que é acessibilidade, o que é inclusão, entenda como que possa atuar na sua área
na sua área de atuação mesmo, né? Então, assim, É, qualquer reunião que pudesse ter pessoas ali dentro que levantasse a bandeirinha da acessibilidade e da inclusão e pensasse, né, sobre essa temática. Então, eu acho que a partir disso é que foi se identificando essa necessidade, né, de transformar olhares, né, transformar, né, o pensar, transformar todo mundo que estava trabalhando ali com um objetivo, né, que era entregar os jogos, cada um na sua área de atuação, mas a gente queria ter multiplicadores, né, ter pessoas é. que Um realmente dos disseminassem. multiplicadores, ó, ele está aqui, Edésio. O Edésio ele foi arquiteto lá do ginásio. é, Antigamente era SPC Arena, né? Aí Uhum. virou Arena Rio, aí agora é Geonés, e ele E trabalhou, continua trocando. e de vez em quando a gente se fala. Ele está em Belo Horizonte hoje, Aham, um grande parceiro aí, grande amigo. bacana. Leitão está presente aí também. É, a gente vai entrando aí as pessoas, as carinhas conhecidas É, e ó, o Maj entrou aí também, que fez vários registros aí, né? é. Mas E, enfim, e fala, voltando desculpa. ao assunto lá Uhum, do amigo paralímpico, né, isso foi articulado por uma outra parceira, uma área funcional que se não fosse ela, eu não sei que eu seria no comitê, né, que era a integração paralímpica, né? Então, uhum. Mariana Mello, espetacular Sim, aquela, fantástica. né? Uma pessoa Uma pessoa extremamente admirável, dinâmica, é, super e ela competente. conseguiu envolver, né? Na época lá, a Lica estava responsável por esse engajamento, e aí resolveram pegar, né, mais pessoas do comitê e lançar um desafio de forma que eles pudessem fazer algumas vistorias, né, nas instalações. Logicamente, eram as vistorias com o olhar de uma pessoa não muito técnica no assunto, mas o objetivo não era trazer as informações mastigadas, porque aquilo lá ia mudar de toda maneira, né? Mas Uhum. começar, de alguma maneira, incluir o vírus, né, vírus esse Vírus, nome vírus não, é, vírus não. Ah, é, não sei, o bichinho, o é bichinho uma a sementinha sementinha é melhor, plantada, que melhor, vai aí da crescendo, acessibilidade, germinando. exatamente. E proliferar, né? Fazer com que germinasse e ao mesmo tempo a gente conseguisse conquistar mais e mais pessoas. E deu muito certo, né? O pessoal mandou relatórios, principalmente daquelas arenas já existentes, eu me recordo bem da Lagoa, né? O pessoal via um pilar lá que era um pilar que é, ele nascia é, uma forma cilíndrica, mas bem estreita e depois ia alargando, né? E aí o pessoal já percebeu, o cego se passar aqui Uhum. próximo vai bater a cabeça. Então, não vai ter como arrancar esse pilar, vai ter que sinalizar ou interromper aqui o fluxo de forma que não pudesse, né, ou pudesse evitar isso. No sambódromo, a mesma coisa. E o sambódromo, a gente tinha aquela agonia com os elevadores, né? Não tinha elevador que funcionasse. E a gente, meu Deus, e ainda não tinha definido qual seria, é, no sambódromo, qual seria eu esqueci, não sei se é a instalação, a zona, né? Qual era a zona que iria tá sendo utilizada lá para o tiro com arco. Então, foi toda uma trajetória aí Mas que eu acho legal ressaltar uma coisa que você falou, né? Que não tinha essa coisa mastigada para entregar, né? E eu acho que isso se replica tanto no trabalho dos jogos como para o trabalho de acessibilidade, né? Você tem diretrizes, você tem normas, você tem legislações, você tem coisas a seguir, né? Que te direcionam, uhum, mas muitas vezes você tem que criar, procurar soluções, escolher. E eu acho que isso é uma coisa que eu acredito muito que funciona, né? Porque não existe uma fórmula perfeita, né? Existem algumas direções que você dá os primeiros passos, né? Vai se capacitando para aí começar a realmente ir desenvolvendo formas, né? E e organizar jogos,
organizar jogos é muito diferente de você analisar um projeto que já sabe como é que vai ser a concepção final, porque são muitas variáveis É. e a todo momento tá As variáveis continuam modificando. mudando. Muda questão financeira, muda a questão de requerimentos, muda a questão, e a questão financeira impacta em capacidade de ingressos, e as arenas vão ter que enxugar. Então, nossa, quantas e quantas vezes a gente fez revisão de Refez e projeto refez, ali. né? É. A É. vantagem é que a gente vai familiarizando de tal maneira dentro daquele projeto e quando revisa a gente já sabe mais ou menos ou muito a respeito da arena, então cada vez mais vai criando uma metodologia e apurando cada milímetro ali, né? É. Então isso aí faz toda a diferença. Bom, trouxe aqui uma foto só para ilustrar o É, início desse processo, né? Mas o que, que eu achava interessante nesse programa do Amigo Paralímpico era que as pessoas eram selecionadas, né, por cada setor, uhum, ou se voluntariavam, né, ou se identificavam que ela poderia ser, né, e ela se tornava uma bandeirinha, né, uma pessoa importante nessa área da acessibilidade e da inclusão para ir se capacitando, para ir aprendendo, para ir cada vez mais se envolvendo com essa temática, né. E assim, uhum, e tinham várias formas, né, de fazer esse envolvimento nas reuniões, nas capacitações, mas tinha uma coisa que era muito simples, que eu queria trazer aqui, que eu acho que fazia muito cultivar essa semente, né, essa sementinha da acessibilidade, que era receber de períodos em períodos um e-mail que tinha ali algumas informações, algumas novidades, algumas... Você travou, você me ouviu, Augusto? ouvi. Tá. Quis fechar Então, eu aqui, acho mas que não esse deixei, e-mail, não. uma simples ação, como um e-mail periódico, né, pode ir começar a cultivar essa sementinha aí da acessibilidade e fazendo ela crescer no interior de cada um. Então, esses e-mails continham, tipo, ou uma notícia sobre os jogos, ou uma novidade, ou uma curiosidade sobre algum tipo de deficiência, e eu acho que assim, né, ia alimentando esse início, né. E basicamente esse Então, trabalho aí foi feito pela Integração Paralímpica, né? E, isso, e, isso. e contava também, e tinha um trabalho espetacular lá, que era contar a história dos jogos, né? Para a gente criar um conhecimento, né? Por trás de tudo isso, o que que significa? Qual é o Uhum. significado? Né? Então fazia com que a gente, de fato, imergisse, né, no projeto e fizesse com todo o amor, carinho, dedicação, né, para que pudéssemos fazer o melhor, doar É. o máximo possível. E lembrando, né, que todo mundo que estava ali tinha algumas pessoas que já tinham trabalhado em outros grandes eventos, mas muita gente estava começando ali, né, desde o início e precisava se familiarizar com essa temática, né. E Uhum. aí eu trouxe aqui peguei um- uma foto. É. Isso aí, se deixar o Carlos falar, se deixar o Carlos falar, ele ia contar o que que aconteceu nesse dia aí. Né? Isso aí era uma outra atividade que a Integração Paralímpica ela envolveu com o comitê, chamava troca de olhar. Né? Então, fazia com que qualquer pessoa pudesse ter a experiência de almoçar vendado. Né? E aí, o único critério era você escolher um parceiro para te guiar, né? De preferência, um amigo, né? Porque se fosse inimigo, estava lascado. E aí eu escolhi da minha equipe o Vitor. E aí eu falei, Vitor, você vai ter que me guiar, né? Eu não vou conseguir tocar cadeira, então você vai tocar. E para ir para esse restaurante aí, eu não vou não sei o nome dele, mas para ir para esse restaurante tinha que atravessar a pracinha
e tinha uma parte lá que não tinha rebaixamento, no, lá na frente no percurso, sabe? E tinha que descer empinado minha cadeira. Você acredita que ele desceu empinado e não conseguiu, a cadeira tombou para frente, eu quase caí na rua, e um carro passou buzinando assim, ó, eu de olho fechado, imagina só, a imaginação, né? Nossa Senhora, eu já me protegi, mas foi um susto só. E aí depois desse wake up aí, teve essa vivência, né, de a pessoa ir falar para você qual é a comida que tinha, você pedia, pega isso, pega a quantidade. Aí depois ele fazia a leitura no prato, ó, o pastel tá ali, o negócio tá aqui, assado. E aí você vai tentando cutucar o prato ali, vendo o que que vai saindo, né? Nossa, é uma experiência, E a sensação é difícil. de comer com os olhos vendados, né? Sem um dos sentidos. Você tem uma sensibilidade maior ou você sente melhor a comida, né? Ouve mais os ruídos, né? Você acaba querendo captar quem está ali ao redor, mas é difícil rapar o prato, porque vai sobrar arroz. É difícil você pegar as coisas, né? Isso E o que eu acho interessante também, assim, que eu senti já ao longo de processos desses de sensibilização, é que muitas vezes eu reconheço o cheiro, mas eu não identifico a comida. Assim, quando o processo não te é, permite, né, que alguém te identifique o que é a comida. Então, por exemplo, uhum, você só sentir o cheiro e tentar identificar, você fala, nossa, caramba, eu conheço esse cheiro, eu conheço, mas tem vezes que você não conecta. Tem cheiros é, que você conecta muito fácil, porque no dia a dia eles já te fazem essa conexão. Então, por exemplo, se botassem você para cheirar um pó de café, você conseguiria. imediato. É. Já cheiros tipo Vic Vaporub, outras coisas assim, talvez você tivesse uma memória ali, mas não conseguisse imediatamente fazer essa conexão, né? Então é interessante como com a privação de um dos sentidos você começa a perceber os outros de um outro jeito, né? É. Eu não sei se você já estava, o Gabi, mas o pessoal de Integração Paralímpica, eles fizeram um trabalho de café da manhã com os amigos paralímpicos, né? Eu me Sim, recordo bem, sim. e aí o pessoal teve que tomar café ali, né? Todos eles vendados. Aí foi uma experiência também bem diferente. Agora É, vamos falar essa, sobre esse. é, Esse aí foi um outro projeto que, por incrível que pareça, a gente não elaborou ele para ser dessa maneira. É porque o Carlos Pensou de Leitão, eu um não sei, jeito e acabou é, acontecendo. eu não sei se você sabe como é que isso começou, eu vou te contar. O Carlos Leitão, ele pedia para mim querer sentar na minha cadeira para poder fazer uma experiência, né? E aí eu falei, Carlos, eu estou com uma outra cadeira em casa, eu posso trazer para o comitê. E aí você vai experimenta, né? Até era uma foto que eu acabei esquecendo de mandar para você. Do dia que ele experimentou, e ele já queria empinar a cadeira. Eu falei, não, empina assim. E ele tomou um tombo. E eu peguei, fica aí, eu vou fotografar e registrar isso aí, eu tenho essa foto. Mas, enfim, ele começou a andar no comitê com a cadeira. E, de repente, uma pessoa pegou e falou assim: Uai, eu gostaria também. Aí um outro, eu também. E aí, logo, a gente ligou os pauzinhos. E o pior é que não só eu tive essa percepção, mas a Elisa do grupo de sal também falou: Augusto, eu acho que se a gente arrumar a cadeira aqui, a gente vai conseguir motivar pessoas para que pudesse fazer um trabalho. Vamos pensar nisso? Vamos.
Aí tinha um Fábio, daquele programa, O Não Fábio Sou Guimarães. Cadeirante, Não Aham. Sou Cadeirante, mas se fosse. E aí perguntei para ele algumas coisas assim, e até pedi autorização para que pudesse utilizar o nome dele, né? Do Uhum. programa dele. E aí a dificuldade que a gente teve no primeiro programa foi de conseguir alugar, acho que 10 cadeiras a gente não conseguia alugar, porque os locais só tinha uma, aí não sabia quando que voltava, entendeu? Tivemos grande dificuldade para isso. E aí conseguimos alugar, acho que 6 ou 7. E aí no ano seguinte, como já tinha feito o assinado com a Autoboc, a questão lá do patrocínio, né? A gente pediu para eles, mostramos, apresentamos o projeto, e aí eles falaram, vamos ceder 10 cadeiras para o comitê, para esse programa. E Uhum. aí foi até interessante, porque a percepção deles também foi muito boa, porque a Autoboc e fábricas de cadeira de rodas têm vários tipos de cadeira. Tem uma cadeira usual hospitalar, que é assim, a avó da gente vai usar, né? Uhum. Mas tem aquela cadeira intermediária, que é um pouquinho mais caro, mas que dá mais conforto, é mais leve. E tem aquela cadeira top, que é feita para customizada para aquela pessoa. E eles deram esses 3 tipos. E aí a gente mostrava, inclusive falava, ó, gente, você está indo numa cadeira aqui que é um tratorzinho, você vai sentir muito, né? E as pessoas realmente sentiam. E tinha aquele que queria a Ferrari, mas teve um outro também que queria, né, experimentar um outro tipo de cadeira, né? Então E aí foi o programa ele consistia, né, da pessoa se voluntariar também a utilizar a cadeira de rodas isso. no ambiente de trabalho, né, e tinha duas Uhum, modalidades, durante ou uma manhã ou um dia inteiro, né, podendo sair para isso. almoçar e sentir as Uhum, dificuldades do entorno, de é. como que é usar uma cadeira de rodas no seu ambiente, né? E eu lembro, essa foto aí me lembrou isso, ela chegou e me falou depois, né, dessa experiência, ela falou, Gabi, ela gravou um depoimento super lindo, chorando, super emocionado, e ela mostrou Uhum, como isso tinha tocado a vida dela, né? Como que o olhar é, dela tinha mudado em é. função dessa experiência. Então, assim, esses programas, eles não visam, né, trazer de uma forma igual o que é o dia a dia de uma pessoa em cadeira de rodas, mas ele acaba sensibilizando e mostrando algumas dificuldades, né? Então a É. pessoa ela ia tentar almoçar, ia tentar sair na loja, ia tentar fazer tudo, né? Que ela dentro desse do ambiente ela poderia E a fazer, gente, escovar o a gente dente, ir no dava um banheiro. roteiro, a gente dava uma sugestão de roteiro para que ela pudesse fazer aquele circuito, né? Uma Uhum, coisa muito simples, anda no elevador. E aí a pessoa ia andar no elevador, ele se deparava com um, um adesivo que, por um certo tempo, colaram no espelho. E aí a gente, na cadeira de rodas, não conseguia se ver no espelho. Aí as pessoas, nossa, que falha, né? E isso, quem identificou de primeira assim foi o Léo Greener. Léo uhum. Greener sentou, entrou no elevador e falou: Uai, eu deveria estar olhando para o espelho, hein? Não tá. Falha de projeto, hein? Outra sensação que as pessoas só têm é isso aí, ó. Só tem quando andam numa cadeira de rodas em cima de um carpete. Então, Isso. logicamente, a gente pensou na menor espessura de carpete possível para impactar menos o desgaste energético para quem estava tocando a cadeira. Mas, ao mesmo tempo, não poderia ficar sem, porque senão o ruído, O ruído era né, em muito cima de grande, né? container ia ser muito, e conforto acústico e térmico também ia ser impactado. Ah, E aí a gente especificou esse tipo.
mas mesmo assim era pesado, não era tão Ah, simples, né? eu lembro Mas, dessa foto aí, porque o mobiliário ele foi feito, né, da Copa, ele foi feito para que uma pessoa em cadeira de rodas conseguisse se aproximar, pegar os equipamentos, pegar a água, né, lavar uma louça. Então tem um vão aí aberto, né, embaixo da pia. Mas uhum. a papeleira foi assinada, foi instalada de um jeito que não dá para Ela alcançar, né? era uma profundidade grande, né? É. E esse é um erro, é um dos 5 erros que eu vejo muito que acontece, né, dos top Aham. 5, que é esses equipamentos auxiliares instalados depois, né, do que o projeto é feito. Normalmente quem instala não sabe, né, que isso pode ser de uma outra forma e acaba instalando esses equipamentos de uma forma realmente a É. tornar o espaço com dificuldade de acesso, né? Uhum. E, e aí foi interessante os relatos também, né? Porque teve pessoas que foram além do que foi programado, né? Como essa foto aí, tinha uma academia dentro do espaço, né? E aí não estava na programação que a pessoa fosse para academia, né? Malhar dentro do Isso. escritório, né? É. Com a cadeira de rodas dentro do programa, mas ela quis, né? Já que ela estava com essa proposta, ela realmente fez a proposta toda Teve uma, Gabriela, que é a Mariana Gomes. Ela pegou táxi com o time dela, depois pegou metrô, foi almoçar no centro e voltaram. E ela na cadeira, ela tentava fazer tudo que era possível na cadeira, entendeu? E aí o pessoal extrapolou, né? Você imagina, a gente está num ambiente ali que era um ambiente de competição, era um ambiente, né, inovador. Nunca eu imaginei, por exemplo, que fosse ter tanta adesão. A gente tinha que limitar alguns horários, porque senão não dava para dar a cadeira ou ceder a cadeira para quem queria participar. E a gente tinha um tempo limite lá de 2 semanas, porque ocupava praticamente uma pessoa por conta disso, pegar a cadeira, assinar, responder e tudo o mais, né? processo, né? O processo era, era bem documentado, né? Então, E o que eu acho interessante é que aí, né, como que foi evoluindo. Então, um processo de coisas simples de sensibilização começaram a virar programas, né, maiores, as pessoas foram realmente aderindo, né, se sensibilizando com essa temática da acessibilidade, da inclusão, com todo o processo, né, de projeto, de desenvolvimento de tudo. E aí o que eu acho também que foi muito bacana é que a gente teve a ideia de estender isso e levar para o canteiro de obras, né, com o mesmo pensamento, né, uhum, de que todo mundo que estava trabalhando nessa área deveria ser sensibilizado, né, desde os diretores, quanto as áreas de produção, quanto os profissionais que estavam envolvidos diretamente com a obra, né? E aí foi bacana isso. que a gente fez uma parceria, né? E Uhum, entre as empresas e também junto com a prefeitura, que também apoiou, né? Então a gente levou isso para dentro do Parque Olímpico, sempre associando, né, uma parte teórica, né, para a pessoa entender o que era aquele contexto, uma parte de sensibilização, permitindo, né, que pessoas com deficiência falassem e mostrassem, né, o seu dia a dia e questões assim uhum, muito interessantes. A parte da experimentação mesmo, que as pessoas ficavam de cadeira de rodas ou de vendas, e, uhum, e a parte também de integração com jogos, né? Então, tipo, tinha uma dinâmica também para sensibilizar que aquele trabalhador, para ele entender o que ele estava fazendo, né? O que era esse espaço. Então, aí era um auditório do canteiro de obras, né? Que era uma sede onde tinha as reuniões. E aí a gente levou piso tátil, montou certo e errado, né? Das coisas. E E aí selecionou, né? E eu lembro que na época o pessoal falava, poxa, mas como é que a gente vai parar uma frente de obra por uma manhã inteira para poder fazer isso, né? E aí eu falava, não, tem que parar, porque ele vai entender, né, a parcela dele de responsabilidade e ele vai realmente conseguir atuar de uma forma melhor e vai te dar menos retrabalho no final.
Então, você exatamente. investindo nesse profissional hoje, ele depois ele não vai ter retrabalho, não vai ter que quebrar e construir de novo para ser acessível, né? Então, a gente esse programa assim foi muito bacana. E aí a gente montou uns percursos na obra, né? A gente fez algumas vezes, a gente usou o próprio espaço que já tinha, então já existia esse espaço aí, né? Com diferentes tipos de piso, com brita, com uma grama ali com os elementos. É, a gente explorou o próprio espaço, né? O próprio canteiro para poder fazer essas dificuldades, né? E facilidades. Uhum. Simular o E local. simular obstáculos. Tem uma foto aqui que é de um obstáculo nas rampas que estavam sem piso ainda e a gente botou essas Uhum. madeiras lá e para poder, né, fazer essa diferença de uma espessurinha para poder mostrar como que aquilo fazia diferença, né? Colamos o piso tátil em cima de piso existente já também, porque a gente fez mais de uma vez esse programa, né? Então teve essas variações, né, do como fazer. Uhum. E fala um pouco sobre a percepção, que aí depois eu falo um pouquinho sobre a minha percepção também. E o curioso é que na própria parte teórica, a gente tinha algum engajamento de pessoas, né, que desconheciam, né, toda essa dinâmica, essa questão de acessibilidade ou a parte técnica em si. Então, chegava algumas perguntas ou até mesmo depois da apresentação, a pessoa vinha, conversava, né, ó, eu tenho um parente, eu tenho um filho, não sei o que e tal. E o mais incrível é que a gente não só mostrava a parte técnica, mais ou menos assim, não tão específica, né? Mas mostrava a razão e o motivo pelo qual eles estavam ali, né? Então, vocês Isso. estão construindo uma arena para poder ter os jogos. Isso todo mundo sabe, mas você sabe qual o esporte que vai ter na sua arena? Não, não sei. Não vai ter lá futebol de 5. Sabe o que é futebol de 5? Não faço ideia. É futebol de cego. Ah, você está brincando. Cego joga bola? Aí ficava naquilo, né? Aí mostrava o vídeo. Ó, tá vendo essa equipe aí? Ela é 5 vezes campeã mundial. Agora já é 7, né? Eu lembro E, que o vídeo do futebol eles ficavam loucos assim de ver, aí né? falou, Eles são não, e o cegos goleiro? mesmo. É. E o goleiro, não, o goleiro enxerga, o goleiro não tem deficiência, não. Ah, mas é injusto. Ah, mas toma gol, olha lá. Entendeu? Então era incrível. E aí a pessoa sentia, né? Não, essa outra arena ali vai ser o tênis. Tênis em cadeira de rodas é. Aí a gente levava uma raquete, levou umas bolinhas. Não, toca e tenta controlar aqui, bate a bolinha. Impossível. Né? Então, aí eles viam, né, que aquilo ali não é uma brincadeira, né, que estava sendo feito um negócio profissional e que eles eram as pessoas chaves ali para poder também fazer acontecer, né? E isso, esse sentimento que a gente procurava transmitir para eles era fundamental, né? Porque aí mudava, às vezes acionava aquela chave, né? E com o tempo a gente viu o resultado, né? É. A gente. É bacana você falar isso, porque esse engenheiro que está aí nessa foto, né, no primeiro, testando a cadeira, tá vendo, Uhum, dá para ver que tem uma fila, né, de uhum, profissionais ali em cadeira de roda, então tinha equipe técnica e tinha também, né, os profissionais que estavam ali atuando. E assim, era uma pessoa que eu não tinha muito contato, não conhecia, mas que depois, ao longo de todo o processo, né, você ia conhecendo o engenheiro responsável de cada obra, e eu lembro que ele nunca esqueceu esse dia. E aí a gente estava em algumas reuniões e tal. Aí teve um dia que ele falou, Gabriela, eu nunca esqueço desse dia aí, porque eu sempre fui muito agitado e eu, na hora que eu vi a cadeira de rodas, eu quis pegar e ir na frente da fila e ser o primeiro. E ele falou que quase caiu, porque queria sair correndo para ser o primeiro de todo mundo, mas que ali, tipo, ele entendeu que tinha virado uma chave, que existia uma série de coisas, e ele foi, assim, ao longo do processo, né, chegando no final, olhando para trás, ele foi um engenheiro que foi mais envolvido, né, que mais se engajou em
em fazer todos os itens, qualquer coisa que a gente falasse, ele ia lá e, e se motivava mesmo de fazer. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de uma questão que a gente teve, que foi como fazer os vestiários dos atletas todo em nível, né, acessível, sem esses tentos, né, Uhum. né, aquele mármorezinho que vai ali para ajudar o banheiro todo não ficar alagado. Uhum. E teve um nível de envolvimento tão fantástico que é o ponto de criar produtos. Então, por exemplo, inventar um tento flexível que conseguisse conter a água e não levar para lá, né? E a gente também teve Uhum. assim processos, estou falando do pós-sensibilização, né? Um pouco assim, teve Uhum. processos de que a gente pegava, levava a cadeira de rodas. Então, por exemplo, isso que você falou, né? Que era um processo de sensibilização com os funcionários, depois virou um processo também, né, no meu trabalho lá com os engenheiros, um processo de teste. Então, a Uhum. gente tinha uma arena que era do rugby em cadeira de rodas, que usa uma cadeira diferente, né, que é uma cadeira diferente da regular, né, uma cadeira cambada, Uhum. mais robusta, e várias vezes foi preciso fazer alguns testes, levar as cadeiras lá para poder mostrar a diferença, né, de uma cadeira para outra, que a realidade era Uhum. diferente. Então, assim, uma acessibilidade bem específica que vai realmente, Uhum. né, além das diretrizes, né, das normativas, para poder entender o que era essa diferença. Então, essa foto aí eu estou sentado numa cadeira de rugby, e o centro de gravidade ele fica mais baixo, a pessoa fica mais encaixada na Atolado. cadeira, o joelho fica mais alto, e aí isso faz com Uhum. que o acesso seja completamente diferente. Então É. aqui eram exemplos assim para a gente poder exercitar. E aí você vê que a obra está toda, né, bagunçada e a gente com cadeira lá testando. Então aqui a mesma cuba, né, com uma cadeira regular e com uma Uhum. cadeira de rugby. Já. Então, assim, a aproximação fica diferente, o acesso fica diferente. E, Uhum. e é interessante isso, porque às vezes você não sabe, né, o como você está atuando naquela pessoa e, e a pessoa depois, né, levando essa semente que foi plantada lá atrás, né, ao longo de todo o processo, se engajando e fazendo realmente muitas mudanças. Então, eu acho que assim que esses processos de sensibilização eles funcionam muito como ferramenta É, de e o mais importante também, né, Gabriel? Eles utilizaram para os jogos, serviram para os jogos, mas é para a vida, né? Quantos e quantos funcionários não saíram dali e que de lá para cá quantas obras já fizeram, né? E se de repente eles aplicaram tudo aquilo que aprendeu, uhum. certamente até ao ponto de querer intervir em algum projeto que eles vejam que não estavam de acordo, né? Porque esse Ou utilizar a aprendizado experiência. não importa, né? Se a empresa acabou, se a pessoa está em outro trabalho, né? Ela vai levar isso para a vida. Uhum. E eu enxergo isso Uhum. como um legado intangível, digamos assim, né? Que é algo É. que realmente fica, né? Que isso, né? Foi plantada essa semente, aquilo germinou, cresceu, deu frutos, né? Então eu acho que isso é algo que realmente é muito valioso, né? A gente E teve um caso curioso, né, que depois dessa sensibilização, passou 2 meses, aí o pessoal mandou um recado para mim. Falou, ó, avisa lá o, o doutor lá na cadeira que a gente refez um serviço lá que a gente mesmo achou que não tava adequado. A colocação de um piso, né? Eles acharam que iria ficar muito trepidante, resolveram desmanchar o serviço e fazer de novo. E eu essa lembro mensagem disso. chegou para mim, né? Eu lembro Isso disso, aí, que foi simplesmente fantástico. Eles me falaram, né? Eu lembro do Bagé falando que era o supervisor lá. Ele falou, depois que vocês fizeram aquele processo ali de sensibilização, o, as pessoas ficaram realmente engajadas, né?
E teve gente que queria ir na enfermaria, pegar a cadeira de rodas emprestada para poder testar, voltar, ver se o que fez estava bom mesmo, porque ele aprendeu naquele dia que 1 centímetro faz a diferença. Então, assim, esses depoimentos são fantásticos, né? E eu acho que foram vários, porque aí você percebe que a pessoa ali realmente ela se sentiu parte do processo e entendeu a parcela de responsabilidade dela, né? É. Entendeu que ela pode realmente fazer essa mudança, né? Uhum. De um panorama mais acessível mesmo, uma cidade mais acessível, mais inclusiva. E também foi bacana que teve algumas repercussões, né? Teve algumas gravações saiu em Isso. mídia, todo esse processo. Tem algumas reportagens bacanas contando um pouquinho sobre isso. E também teve os programas de levar, né, pessoas com deficiência e pessoas. Tem uma foto aqui que é do um conselho visitando, né, o Parque Olímpico, então a gente também fazia, né, palestras voltadas especificamente para esse grupo, para esses grupos, né, para eles poderem saber, conhecer um pouquinho mais o processo, né, e sentir que as pessoas com deficiência estavam sendo vistas, né, e pensadas ao longo Uhum. desse processo, porque a gente percebia isso, assim, né, essa agonia de será que vai ser acessível? Será que vai dar certo? Agora, uma coisa curiosa que eu observei ao longo do tempo também, ó, Gabriel, é que dependendo da cultura, ou dependendo do país, as pessoas não achavam esse projeto ou esse programa nosso interessante, não, entendeu? Um, não foi o Mark Todd, mas foi uma outra pessoa, porque depois que eu fui entender, né? Depois que eu fui entender, e aí que eu imaginei o outro lado. Eles falavam, não, aqui eu acho que não há necessidade da pessoa ter que sentar numa cadeira para saber da necessidade. Está claro para mim que eu sentando ou não sentando, eu sei que tem que ser feito isso, entendeu? Então, maneiras e maneiras da gente sensibilizar, né? Sendo que para algumas funcionou muito bem, né, sentar numa cadeira de rodas ou vendar os olhos, mas enquanto que para outras já em outra encarnação ela já sabia. Não, não tem que me explicar e É fazer eu interessante. sentar, não. É É, interessante você falar isso, porque eu acho que realmente em função da cultura, em função né, de como a é, pessoa recebe, eu assim, e também pessoas com deficiência que acham que isso não é bacana. Isso existe também. E tudo bem, né? uhum, Assim, eu acho que são formas de se atuar, né? Que funcionam para algumas pessoas e não funcionam para outras. E porque algumas, eu já escutei algumas pessoas falando, ah, mas isso não reflete a minha realidade. Então, assim, depois que eu escutei isso, sempre que eu faço algum programa de sensibilização, eu sempre falo isso, que a intenção não é refletir uma realidade, porque, né, essa pessoa que está fazendo esse teste, quando ela quiser, ela sai da cadeira e não é a realidade, né, de uhum, uma pessoa com deficiência que muitas vezes não tem essa escolha. Então, assim, isso. mas pelos depoimentos, né, pelas medições, por tudo que a gente viveu, eu acho que isso funcionou muito Ah, valeu bacana. a pena. Eu É. acho que isso, No assim, Brasil funcionou perfeitamente. Eu não sei se esse mesmo programa funcionaria no Japão é, ou funcionaria em Paris, entendeu? Então, para nós aqui foi muito e bem assim, pensado. e é o que você falou, culturas diferentes, né, formas de pensar diferentes. Eu lembro que eu tive a oportunidade de viajar com o meu marido para a Croácia e aquilo me marcou muito, mas muito, porque é um lugar extremamente seguro, as pessoas extremamente gentis. E assim, eu via pessoas largando o celular e tomar banho de mar, né? Ia lá Uhum. para longe, eu largava a bolsa, eu ficava olhando aquilo e falei, gente, isso é muito fora da minha realidade. Assim, eu não consigo pensar, né, nisso, para mim isso não é É. uma possibilidade. E eu lembro que a gente chegou a fazer algumas amizades e conversou com uma pessoa, e aí a gente contando isso, ele falou, ué, mas por que você não pode deixar o celular em cima da mesa e sair? Por que alguém vai mexer em algo que não é seu? Aí você É. fala,
Opa! Tipo, Ah, esse deveria ser o correto, né? A é, gente que está no processo errado, mas assim, é, então eu acho que é isso, eu acho que é adequar a realidade, mas eu acho assim, isso funciona muito em empresas, isso funciona muito em grupos de estudo, isso funciona de muita forma, porque, assim, às vezes uma coisa que você ouviu falar ou que tem nas normativas, no momento que você experimenta, aquilo acontece de uma forma completamente diferente, é. né? E tem um outro detalhe também, né, Gabriel? Uma coisa é o projeto, a outra coisa, a execução do projeto, né? Então a gente está muito mal acostumado de que tem que ter aquele fiscal do projeto, que ele que vai ver os defeitos e os erros e vai ter que mandar corrigir, né? Uhum. E às vezes é mal visto o fiscal do projeto, né? O fiscal de obra, né? E enquanto que no nosso contexto, né, a gente queria que não precisasse de fiscal, as pessoas tivessem a consciência e a sabedoria e, e o saber de como executar, de como fazer, né, de forma que se tivesse que tirar uma pizza ali era imediato, Uhum. né, resolvia o problema mais rapidamente. Então, esse é o objetivo, esse é o ideal, né? É. E a gente tem que trabalhar para que isso possa cada vez mais acontecer com maior frequência. E eu vejo aqui no dia a dia, né, que a gente desenvolve os projetos, mas e aí eu tento convencer, ó, se não tiver um acompanhamento, não tiver, porque não necessariamente seu projeto não vai ter mudança no decorrer da obra, né? Vai ter que ter alguma alteração, queira sim ou não, Que é né? um Porque é processo muito natural, difícil. né? É um processo É. natural. Eu sempre falo E também essa que tomada de decisão aí também, há necessidade de se ter sempre essa expertise, né? é, Para poder, isso aqui é melhor para fazer isso. escolhas, né? É, Fazer escolhas. Eu exatamente. sempre falo também que eu acho que acessibilidade também é você saber escolher, né? Então, de Uhum, acordo com aquele lugar, a necessidade, ou qual é a sua melhor escolha naquele momento, porque às vezes, uhum. né, você não consegue atender todo mundo. E nem sempre a Ah, gente acerta, né? e Às é isso vezes também, a gente não poderia ter sabe sido tudo. feito isso, sim. Eu lembro que na, na versão da Casa Conceito, que é um programa, né, de sensibilização que foi muito baseado, né, que eu criei, mas muito baseado no que eu aprendi, né, nesse momento dos jogos e de tudo que a gente viveu. Eu criei alguns Uhum. espaços, né, de experimentação, onde as pessoas conseguem fazer se experimentar, né? E eu lembro que eu trabalhei um pouco a temática da baixa visão. E aí eu criei um mobiliário que tinha alto contraste. E aí uma pessoa entrou e falou: Ah, mas a cor amarela é a que mais causa. Eu não sei se era ataque epilético ou alguma coisa assim, mas que Uhum. causa uma situação dessa. E eu falei: Nossa, obrigada por você estar trazendo essa informação, porque eu não tenho essa informação. Então é isso, a gente continua, né, sempre aprendendo, né, e sempre se aprimorando, né? É. Conhecendo mais a Todo fundo dia. cada situação, sempre vai ter alguém que vai falar, isso me atende, e É. outro vai te falar, isso não me atende. Né? Então Uhum. a Renata está falando aqui, né? Falando nos comentários, cada um tem sua maneira de se adaptar, mesmo que tenha a mesma deficiência, tem particularidade de cada pessoa, e é justamente isso, né? Às vezes uma pessoa em cadeira de rodas que tem uma certa estatura completamente diferente de uma outra pessoa em cadeira de rodas que tem a outra estatura. Algumas vão Que tem conseguir ter controle uma de tronco. movimentação melhor, né? Vão ter um alcance maior, enquanto outras não. Então Uhum. é interessante pensar isso também, né? Mas é isso, É. estamos finalizando. Tem uns comentários aqui que para você, Augusto, eu vou ler. Do Edesio Rocha. Um ponto que achei É 10. interessante. Edésio, desculpa. É.
Um ponto que achei interessante em uma das nossas conversas, Augusto, foi a respeito da norma de acessibilidade, tratando as rampas com 8,33 e seu relato de como essa inclinação demanda muito esforço. E depois ele colocou aqui que a rampa do comitê, do prédio do comitê, né, tinha uma inclinação menor, e ainda assim você comentou que não era fácil. Se não me engano, a rampa tinha 7% de inclinação. Isso, era isso. 7,14. É. E isso era interessante que a rampa lá também era interessante o pessoal testar. E eles perguntavam, qual é a inclinação dessa rampa aqui? Porque eu não conseguia saber subir ela sozinho, eu fiquei cansada. E a gente falava, mas é isso aqui que está nas normativas. A rampa tá na inclinação, né, que eu não lembro se era 8,33 ou se era 7, mas Lá do enfim, comitê era 7. era 7. 7,14. Então é isso 7,14. que ele está falando, né? Então a rampa mesmo inferior, né, ao mínimo permitido pela NBR 9050, as pessoas ficavam cansadas, não conseguiam subir até o final. Então isso era interessante porque aí quando você fala, tenta fazer uma inclinação mais suave, a pessoa já vai repensar, né? Porque ela vai lembrar daquele esforço lá que ela fez. Né? E se ela nunca tiver experimentado, ela vai falar, não, imagina, funciona, tá aqui, né? E, Então, e, e e isso varia também de cadeira para cadeira, né? Se a cadeira for uma cadeira muito pesada, ela vai sentir muito. Se tiver um centro de gravidade muito recuado ou para frente, assim, a chance dela empinar é muito grande, entendeu? Então, são vários, vários fatores aí é, também é. que a inclinação da rampa pode favorecer ou desfavorecer. Mas é isso, Augusto. Eu acho que a gente tratou um pouquinho, né, sobre o que é esses programas para trazer um panorama geral. E a partir das Uhum. próximas a gente vai trazer as arenas, falando sobre outros tipos de escolha, outros desafios. Você quer fazer O alguma coisa? segredo da barra amarela. Isso daí é bacana. Essa barra amarela é misteriosa. Eu vou trazer, vou resgatar essas fotos aí para a gente poder contar isso daí, esse processo. Tá certo. E olha só, eu estou aqui num apartamento em Brasília, né? Por incrível que pareça, o, o hotel, o apartamento que eu escolhi aqui, o banheiro é acessível, você acredita? Mas É você não escolheu acessível. acessível? Não, eu escolhi no Airbnb, né? E é muito raro isso acontecer, assim, de você ter num hotel, no Airbnb, um, um quarto e Ah, um banheiro entendi. Não é, acessível. não é um hotel. Você escolheu e aí É um hotel, só que feito para pessoas morarem. aluguéis. E aí Essa está sendo divulgado pessoa no resolveu. Airbnb. Essa Bacana. pessoa comprou isso aqui. Muito bom. É uma curiosidade enorme, assim. E ela divulgou isso como. Não estava lá nos itens, né? Se eu tivesse que pesquisar e filtrar, Não ia falando achar, quem, né? não Uhum. iria achar. Foi sorte. Acho que Deus falou assim, ó, toma um apartamento aí para você. Muito bom. Então tá bom, Augusto. Te agradeço mais uma vez aí. E vamos preparar para a semana que vem. Isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí a presença de Muito obrigado todos. a todos. Valeu, Semana que Carlitos. vem tem mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.